Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson e esse é o canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Nesse canal eu tenho um compromisso de passar para vocês tudo aquilo que Deus vem nos revelando desde a época da igreja primitiva. Tudo que eu prego aqui é que a igreja primitiva pregava. É um conhecimento que foi passado de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os discípulos, dos discípulos até chegar a mim e eu passar para vocês. Bem certo que no ano 325 o imperador Constantino ele usurpou a igreja primitiva quando ele fundiu o Estado, foi o Império Romano, com a igreja primitiva, fundindo assim a igreja primitiva com o Estado, surgindo então a Igreja Apostólica Católica Romana. Até que o padre Lutero se rebelou, saiu do templo da Igreja Católica e fundou a Igreja Protestante. Aí Deus deu uma pequena luz, um pequeno esclarecimento. Mesmo assim, aquelas doutrinas ocultas da Igreja Católica veio também através do padre Lutero, passou para a Igreja Evangélica. E a Igreja Evangélica também é corrompida hoje. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês como era a Igreja primitiva. Eu não estou querendo saber qual é a sua religião, não estou falando de religião, eu estou pregando para pessoas que querem ter o entendimento correto. Nessa série, vai ser uma série de 3 vídeos, vou falar só sobre templos religiosos. Vai ser uma série de 3 vídeos falando sobre templos. O primeiro vídeo é esse, e o título é Deus manda fazer templos. O segundo vídeo da série vai ser quem habita nos templos que Deus mandou fazer, né? Uma sequência. E o terceiro vídeo é como era o templo da igreja primitiva. É aonde eu quero chegar junto com você. O primeiro vídeo é: será que Deus mandou fazer templos? Sim, Deus mandou fazer templos. Êxodo capítulo 20, pega a sua Bíblia, vamos comigo, né? Primeiramente. Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante. Deixa eu ver aqui, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar no holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nele porás águas. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e o santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão os vestidos santos, e ungirás e o sacrificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste o seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações, e fazê-la Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Aqui Moisés recebe uma ordem de Deus: Moisés, você vai fazer isso. Deus, na verdade, que mostrou para Moisés como é que era a tenda, porque existe uma tenda igual a essa que Moisés fez, esse tabernáculo que Moisés fez, existe um no céu.
Deus mostrou para Moisés como é que era, deu a planta para Moisés, deu as medidas de tudo, como ia ser feito, como ia deixar de fazer. Aí, em Êxodo 25, o capítulo todo, até ao 31, Deus é a construção do tabernáculo. Ali Deus dá a medida, santifica, Deus fala, ó, essas pessoas, igual Bezalel, que é um artesão, os pais dele e tal, esses caras vão fazer isso, aqueles vão fazer aquilo outro. Assim, ficou anos até o tabernáculo ficar pronto. Até que o tabernáculo, ele ficou pronto. Aqui, ó. Aí o tabernáculo, depois passou anos, né, ali no deserto. Êxodo do versículo 25 até o 31 foi só a construção do tabernáculo gigantesco. Aí o tabernáculo foi levantado. Êxodo 40, 17 diz assim: e aconteceu no mês 1º do ano 2º, o primeiro mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, já formou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs coberta e a tenda sobre em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. O tabernáculo, ele foi posto, foi levantado, até que aconteceu algo extraordinário. Deus entrou dentro do tabernáculo, e ali Deus fez morada. Está escrito em Êxodo capítulo 40, versículo 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Deus, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de diante sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A presença de Deus estava no deserto. O tabernáculo era a morada de Deus. E Deus ficou ali até que Davi desejou no seu coração fazer um templo para Deus. Porque Davi viu que Deus morava em nuvens, morava numa tenda. Então ele, vou botar aqui em Crônicas, aqui ó, Crônicas capítulo 1, versículo 17. Porque Deus habitou na tenda da congregação até que Moisés, junto com Josué, conquistou as terras prometidas. Ali Davi, já em Jerusalém, ele viu que mesmo todos eles já morando em casas feitas de pedra, Deus continuava morando na tenda. 1 Crônicas 17:1 diz assim: sucedeu, pois, que morando Davi já em casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no seu coração, faze, porque Deus é contigo. Davi, ele vendo que ele morava numa casa belíssima e o Deus dele morava em uma tenda feita de cortinas, ele falou: não, eu vou fazer uma casa pro meu Deus. Só que Deus não permitiu que Davi levantasse uma casa para ele. Aqui, 2 Crônicas capítulo 22, versículo 8 diz: porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo. Aqui o profeta Natã, à noite, assim que Davi falou com ele: ó,
vou fazer uma casa para o Senhor. Natan falou, não pode fazer, Deus é contigo. À noite, quando Natan foi dormir, Deus falou em revelação para Natan, Natan, vai lá e fala isso para Davi. Porém a mim a palavra do Senhor veio, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Então Salomão edificou um templo, ou seja, o rei Davi queria edificar o templo. Deus falou, Davi, você não vai poder edificar o templo porque na sua mão tem muito sangue, você é homem de guerra, mas o seu filho levantará o templo. Então Salomão, aqui em Reis capítulo 6, versículo 1, Salomão edifica o templo. Diz assim, e sucedeu que no ano de 480 depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados da largura de diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou em redor da parede da casa das câmaras, em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. Assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de debaixo de 5 côvados de largura e a do meio de 6 côvados de largura. E a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizera encostos para não travarem das paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificava. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, para caracóis se subia, e do meio da terceira. Assim, pois, edificou a casa e aperfeiçoou, e cobriu a casa com pregões e tábuas de cedro. Aqui dá início o templo de Salomão. Até que o rei Nabucodonosor destruiu o templo, e o Herodes o Grande construiu um outro templo com a segunda glória, né? Como a Bíblia fala, a segunda glória será maior do que a da primeira. A casa da segunda glória será maior do que a da primeira. Quando Salomão construiu o templo, ele construiu com uma medida. Veio Nabucodonosor destruir o templo. Até que Herodes o Grande construiu o templo com as medidas dobradas. Tudo que a medida ele duplicou. Se tinha um côvado, ele colocou 2. Se tinha 10 de altura, ele colocou 20. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor. Então, o templo de Salomão foi edificado pelo rei Herodes. Até que no ano 70 depois de Cristo, o templo pelos romanos foi destruído. Mas o próprio Jesus, ele profetizou acerca da destruição do templo, Mateus 24, como ele falou. Vês isso tudo? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus profetizou a queda do templo. Ele teve um propósito. E esse propósito, por que Jesus
profetizou a casa do templo, a casa de Deus. Por que Jesus profetizou a derrubada desse templo? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo da série. Muito obrigado e até o próximo vídeo.